Bom, eu sou Alexandre Leguizamon dos Santos e neste vídeo a gente vai tratar sobre as definições iniciais no tratamento da dinâmica de fluidos. E como que a gente pode descrever o movimento de um fluido? Bom, uma forma de descrever é imaginar que ele é subdividido em pequenos volumes, ou seja, a gente tem um recipiente com fluido total e a gente seleciona, vou fazer o fluido aqui, a gente seleciona pequenas partículas destes fluidos para uma análise em particular. E dessa forma, a gente pode tratar cada resultado dessa subdivisão, ou seja, cada partícula dessa selecionada, com uma partícula. E depois a gente descreve o movimento dessas partículas no fluido, ou seja, da maneira como elas se comportam dentro deste fluido. E para que isso seja possível, a gente precisa estipular uma posição, ou seja, esses pontos que nós pegamos aqui, a gente estipula eles, são denominados R0 em um instante T0. E deixa eu anotar aqui, o R0 e um instante T0. E posteriormente, o instante ele passa para o instante T, onde essas partículas do R0 vão ocupar a posição dentro do plano R, que a gente pode escrever como R, abre parênteses, T, R0, T0, fecha parênteses. E quando o T ele varia, ou seja, ele sai de T0 para T ou de T para qualquer outro T, o vetor R ele vai descrever uma trajetória da partícula dentro do fluido. E se a gente souber calcular o R em função de t, a gente vai ter então a descrição do movimento do fluido. E esse método de descrição, ele é graças ao Lagrange, só que ele é complicado de obter uma solução tão complexa e tão completa. No método que é mais utilizado, graças a Euler, a gente fixa a atenção em cada ponto de R do fluido e a gente acaba descrevendo como a variação do tempo em relação à velocidade neste ponto do fluido. Ou seja, a gente tem o vetor v no plano v com r e t. E a gente fazendo esse tipo de associação, a gente acaba definindo um campo vetorial, que é o campo da velocidade dos fluidos. Olhando este desenho agora, que eu vou reproduzir aqui, supor que tem um cano que tem uma afine ao longo do seu comprimento. A gente pode ter uma ideia do que a gente teria caso o escoamento fosse dentro desse tubo, onde no centro, como eu disse, ele teria um tipo de afinação. E a magnitude dos fluidos que correm dentro deste tubo, ela aumentaria neste centro, por conter maior concentração dos fluidos, como representado neste desenho. Aí. Ah, bom, mas o que é um escoamento estacionário? O escoamento estacionário é o escoamento de um fluido quando o campo de velocidade do fluido ele não varia com o tempo. Ou seja, neste mesmo vetor v, a gente vai ter v em relação apenas a r, a sua posição. Isso significa que diferentes partículas dentro de um fluido, por exemplo, essas partículas que estão passando aqui no centro, elas sempre vão passar nesse ponto com a mesma velocidade. Isso pode não acontecer no início, tratar aqui como início, e aqui como fim. Isso pode não acontecer aqui, elas podem ter velocidades diferentes, mas no momento em que elas cruzam este ponto, um determinado ponto, elas estarão com velocidades iguais. E o que é um escoamento não estacionário? Bom, escoamento não estacionário, as linhas de corrente variam a cada instante e elas não se encontram mais com as trajetórias. Um exemplo extremo de escoamento turbulento, um exemplo disso um exemplo extremo disso é o escoamento turbulento, como por exemplo a água que escoa de uma cachoeira, porque ela vai escoar dessa cachoeira com uma vazão enorme de água e não tem um volume e uma forma definida. Ela vai cair de maneira desordenada. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a lei da conservação em massa. Em um escoamento não estacionário, a gente coloca uma seção transversal paralela à direção V.
Ou seja, vou desenhar melhor para ficar melhor representado aqui. A gente tem uma seção transversal, que ela é paralela à direção de V. Ou seja, ela é paralela à velocidade desse fluido. Vou representar aqui. Esse aqui é o nosso V. Ela vai ter uma área, que a gente vai chamar de área A. E a massa desse fluido que vai atravessar essa seção é dada pela seguinte fórmula. A gente tem ΔM, que é igual a P multiplicado pela área multiplicado pela velocidade multiplicado por ΔT, que seria a variação de tempo. Já em um escoamento estacionário, a gente tem que a massa desses fluidos, ou seja, a massa dos fluidos que estão entre o A1 e o A2, elas não variam de acordo com o tempo. Então a massa de M1 tem que ser igual à massa de M1 à massa de M2. E para que isso aconteça, a gente tem que a densidade P, a área 1 e a velocidade 1, ela tem que ser igual à densidade 2, a área 2 e a velocidade 2. Se a gente tratar de um caso particular, se a gente tem um fluido incompreensível, a gente tem que a densidade dos dois instantes, elas são iguais. Ou seja, P1 é igual a P2. Isso é igual a P constante. E caso o produto de área vezes velocidade, ou seja, área 1 vezes velocidade 1, seja constante, a gente acaba que através disso a gente consegue o volume do fluido que atravessou a seção transversal, ou seja, que passou por aqui. A gente obtém com essa fórmula, que é para o fluido incompreensível, a velocidade que é inversamente proporcional à área da seção transversal do tubo. Portanto, onde o tubo sofre um tipo de estrangulamento, o fluido acaba escoando de maneira mais rápida. Bom, agora a gente vai falar sobre as forças que atuam em um fluido em movimento. A equação de movimento de uma partícula de um fluido de volume ΔV, ela é dada pela segunda lei de Newton, onde o delta da massa de A é igual a P vezes ΔV, que é igual a delta F V mais delta F S. Onde nessa fórmula o A é a aceleração das partículas, o ΔF a gente tem, ΔFV a gente tem, que é a resultante das forças volumétricas. E o ΔFS a gente tem, que é a resultante das forças que atuam neste fluido superficiais. Além dessas forças volumétricas externas, como por exemplo a gravidade, a gente tem também as forças volumétricas internas, que são o atrito no deslizamento de camadas fluídas sobre umas às outras, a chamada força de viscosidade. Um fluido normal, ele sempre vai apresentar algum tipo de viscosidade. Se a gente exemplificar, a água, ela possui uma viscosidade. Só que se a gente comparar com outro fluido, como por exemplo o mel, a viscosidade da água é muito menor
do que a viscosidade do mar. Se a gente trata um fluido como perfeito, isso quer dizer que a viscosidade desse fluido ela é desprezível, ou seja, ela não existe. Embora no mundo real esse tipo de situação nunca tenha acontecido, porque por menor que seja, os fluidos sempre vão apresentar algum tipo de viscosidade. Agora eu vou falar um pouco sobre a equação de Bernoulli. Bom, aplicando ao movimento de um fluido perfeito a lei da conservação de energia, a gente despreza o atrito, já que este fluido é um fluido perfeito. E este movimento é representado através dessa fórmula aqui que está em destaque. Se a gente considera um tubo de corrente limitada por duas seções transversais, ou seja, vamos desenhar aqui de novo. A gente tem um tubo, assim, com duas seções transversais. Uma no fim e uma no início. Essas seções a gente chama de seção 1 e seção 2. E a gente tem que elas têm área A1 e A2. E elas são situadas neste ponto, onde eu descrevi aqui. E a gente tem que as pressões nesses pontos são iguais a P1 e P2. E as velocidades nestes pontos são equivalentes a V1 e V2. E a altura em relação a um plano horizontal de referência, ou seja, este plano aqui de baixo, vou representar um pouco mais embaixo para não ficar tão poluído, essas alturas são H1 e H2. E durante um certo tempo, que a gente vai chamar ele de ΔT, a gente tem que a seção 1 e a seção 2, elas acabam se deslocando para uma nova posição. Eu vou desenhar aqui a nova posição delas. Elas se deslocam um pouco mais para frente. Vamos colocar a seção 2 aqui e estender o nosso caminho. Essas são representações, são projeções dessa extensão. Já que o escoamento nessa situação ela é estacionária, a porção compreendida entre a nova seção 1 e a nova seção 2 não precisa ser levada em conta no balanço de energia, já que nessas condições elas permanecem as mesmas. E a gente pode considerar que o início da seção 1 e a projeção da seção 1 elas vão ser transportadas para a seção 2 e a projeção da seção 2, onde as massas dessas duas porções, ou seja, dos líquidos que fluem dentro dessas seções, eles vão ser iguais. Essa variação ela é igual ao trabalho realizado pelas forças de pressão e pela gravidade. E o deslocamento de um para a projeção de um é o mesmo no sentido que as forças de pressão, enquanto o deslocamento da 2 para a projeção 2 é em sentido contrário, de modo que o trabalho das forças de pressão ela vai ser representada através dessa forma aqui. O trabalho exercido pelas forças gravitacionais é o contrário da variação de energia potencial gravitacional, que é dado através dessa fórmula aqui. Deixa eu limpar essa daqui. Somando as fórmulas anteriores e igualando ao resultado da fórmula de variação de energia cinética, a gente tem essa fórmula aqui. E se o fluido ele fosse compreensível, ainda teríamos a possibilidade adicional de variação de energia interna. Como o caso considerado foi o fluido incompreensível, a gente tem que essa possibilidade não existe. E a gente acaba chegando nesta fórmula aqui, onde C é constante ao longo do tubo.